eu tô recebendo aqui a doutora Núbia, da Ural Centro, que vai falar pra gente dos cuidados que a gente tem que ter com beira de piscina, que tem que ter muitos cuidados, né, doutora Núbia? É verdade, Rose. Nessa época de verão, principalmente no carnaval, há um abuso, né? As crianças pulam mais e os adultos também acabam saindo para dançar com copo na mão e acaba tendo muitos acidentes, né? Fraturas de dente. Já que não dá pra gente tirar os copos de vidro e colocar todos de plástico, quais são os primeiros cuidados quando a gente está bebendo e dançando com um copo? O que pode afetar nos nossos dentes? Às vezes está dançando ali e alguém bate, pode ter fratura mesmo desse dente ou uma mobilidade desse dente e às vezes avulsiona. Isso quer dizer, sai o dente inteiro mesmo do local, do osso, né? Mesmo quando é um dente de leite, mesmo um adulto. Pode você sair o dente inteiro? Pode. Quando eu falo sai com a raiz toda. Sai com a raiz toda. Quando sai com a raiz toda, o ideal é você colocar, se você puder recolocar na posição até chegar num dentista, melhor. Mas se ele caiu, você deve deixar no leite ou no soro. A criança com dentinho de leite, né, dentinho que não é permanente ainda, não se deve reposicionar. Deve se deixar porque o dente permanente já está na posição e ele pode sofrer alguma injúria, pode ocorrer uma deformação nesse dente permanente que estaria no lugar do dente de leite. Então não se deve mexer. Doutora Núbia, então um simples copo pode fracionar a ponto de um dente acabar saindo inteiro? Nessa época de carnaval pode, porque às vezes a pessoa se excede um pouco, né? E fica muito um copo na mão. Então o ideal é pegar a cerveja, colocar naqueles saquinhos, né? Ou deixar em copo plástico mesmo. Beira de piscina não se deve nem em casa, nem em local algum dar um copo de vidro para uma criança. Então sempre copos de plástico ou de acrílico para evitar esses acidentes, porque nessa época a gente recebe muitos casos de fratura de dente mesmo e até a perda do elemento total do dente. E quando o dente a gente quebra pela metade? Quando quebra pela metade também deve se guardar, né? Ou no leite ou no soro, porque o dentista ele pode fazer uma colagem daquele fragmento, deixar o dente como era antes e só alterar um pouquinho o fragmento. Agora, se perdeu o fragmento, se não achou, também as resinas hoje são excelentes, elas devolvem a forma natural do dente e pode ser recolocado normalmente. Agora, existe aquela fratura mais grave, que ela pega a polpa do dente, o nervinho do dente, né? Então, às vezes tem que fazer tratamento de canal e às vezes só uma faceta mesmo vai resolver. Nossa, então, existe as gravidades dos casos. Um caso desse de uma beira de piscina, de um copo, pode levar até a pessoa perder o dente e ter que fazer um implante? Pode perder definitivo, porque às vezes você vai reimplantar e essa fratura, houve uma fratura da raiz, aí você não pode mais reimplantar, aí tem que ser os implantes. Só que os implantes dentários hoje, eles são tão naturais, né? Você pode fazer os implantes de carga imediata, então não tem risco. Eu acho que a pessoa vai ficar triste, né, de perder o dente, mas ele vai ser reposicionado de uma forma natural, estética, com os melhores materiais que a gente tem hoje, que são bem semelhantes aos dentes. Quando é uma criança que ela está com o dentinho de leite dela e ela acaba perdendo o dentinho inteiro, essa fratura ela pode afetar a forma de como o dente permanente vai nascer? Pode, por isso que ele não deve ser reposicionado, porque o dente permanente ele está ali como se fosse uma gelatininha ainda formando essa coroinha. Então, se você fizer algum esforço, essa gelatina ela pode sofrer uma deformação. Então, não deve ser colocado nada, deve se levar no dentista. Aí a gente pode colocar um aparelhinho com dente para manter esse espaço, porque esse espaço não pode fechar. Então, cada caso vai ser individualizado, mas o que não se deve é tentar reposicionar esse dente. E nem pode se apavorar muito, porque acaba muitas vezes sangrando também, né? Um machucado que você faz com um copo no dente, que ele acaba sangrando muito. E a criança assusta demais, porque a mãe, ela tem a tendência, né? Porque o dente é tudo no sorriso. Então a mãe já leva aquele susto, já naquele desespero. Tem que ficar bem calmo, porque tudo pode ser resolvido de uma forma tranquila. Sempre vai ter uma solução para resolver esse problema. E quem tem aparelho pode sofrer uma fratura também, mesmo estando com um aparelho fixo? Aí é até melhor, porque o aparelho ele costuma segurar. Então a gente tem assim muitos acidentes de moto, né? Não tem assim uma data específica, mas os acidentes de moto acontecem bastante. E as pessoas que estão com o aparelho fixo, elas se beneficiam, porque o aparelho ele acaba segurando, sustentando aquele dente na posição, o osso se forma novamente e aí não há perda, né? Eu achei que pela questão do aparelho atrapalhasse, mas pelo contrário. Pelo contrário, ele pode machucar o lábio, né? Mas ele segura o dente na posição. Ele, na verdade, aquele fio
fiozinho ele segura todos os dentes numa posição só. Então a pessoa fica favorável de não avulsionar, quer dizer, não sair o dente por completo. Bom, dona Núbia, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa de verão. Que você volte mais vezes. Gente, cuide dos dentes, não vão fazer estripulias, pular na piscina, beira de piscina, porque essa época é uma época muito perigosa para ter as fraturinhas dos dentes. Então, cuidado com os dentes. Muito obrigada. Obrigada a você.